Boa tarde, professor. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bom? Gostei do fundo. Vocês estão escutando bem? Estamos sim, senhor. Vamos lá, tudo ótimo. Boa tarde. Daniel, esse teu sotaque já mudou, hein? Já tá puxando um pouco pro mineiro agora. Já, esse R aí. Faz parte. Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo conseguindo me escutar? Aham. A gente pode dar início, professor? Pode sim, tô por vocês. Tá. Então, primeiramente, boa tarde, pessoal. Quem já está aí na nossa sala. E agora a gente vai dar início na nossa programação da tarde e iniciar a nossa palestra com o professor Daniel Ramos, que é professor da UFU, né? Isso. Então, eu vou ler um material que eu separei aqui sobre a sua formação, professor. E qualquer coisa, o senhor me corrige se tiver alguma coisa errada. Pode deixar. Professor Daniel Ramos é graduado em Engenharia Elétrica com ênfase em Controle e Automação pela UniOeste em 2009. Mestre em Engenharia de Automação e Sistemas pela UFSC em 2012 e doutor em Engenharia de Automação e Sistemas pela UFSC em 2018, sendo parte do doutorado desenvolvido na Escola de Engenharia do Porto, junto ao Instituto de Telecomunicações, sob a temática de sistemas robóticos cooperativos via rede. Atualmente, o professor Daniel Ramos é efetivo na Universidade Federal de Uberlândia, a UFU, campus Patos de Minas, no curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações. Os tópicos de interesse que o professor trabalha são robótica móvel, robótica cooperativa, indústria 4.0, agricultura 4.0, internet das coisas e kits educacionais para o ensino superior. Confere, professor? Certinho. Então, eu, de antemão, já queria agradecer a sua disponibilidade por ter aceitado o nosso convite de participar, de dar essa palestra no nosso colóquio. E eu queria lhe dar as boas-vindas a esse nosso espaço e dizer que ele é todo seu agora e o senhor pode iniciar a hora que o senhor quiser. Tá bom. Então, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aí, né? Obrigado pelo convite. É um prazer sempre poder falar sobre robótica. Para mim é a área de interesse sempre, desde a graduação até um pouco antes eu já tinha interesse, e na graduação que eu fui mais atrás. Então, para mim é sempre eu fico assim empolgado, até me desculpem se em alguns momentos me empolgar demais, mas eu realmente gosto do assunto, é o que eu escolhi trabalhar. E eu vou tentar trazer um pouco, né, dessa experiência, do que eu já vivi de robótica, e falar para vocês sobre os principais conceitos, um pouco do mercado de trabalho, como está hoje, para quem quer trabalhar com robótica, e o porquê que eu coloquei Skynet no título da palestra. Eu espero que no final dessa nossa conversa, né, vocês entendam pelo menos esses 3 pontos. Então, como foi falado, meu nome é Daniel, né? Eu sou professor da UF, da Federal de Uberlândia. E antes de entrar no assunto, eu vou falar um pouquinho, né? Já foi comentado a minha formação, mas eu gosto de falar porque vem da onde que eu puxei essa experiência com robótica, e eu vou fazer o link com o que eu vou falar com vocês no final, o que vocês podem fazer. É meio que não cometam os mesmos erros que eu cometi na graduação, né? Minha graduação, então, foi na UniOeste, a estadual do oeste do Paraná, lá perto da Itaipu, né? A gente brinca que dá para ver a Itaipu lá de fundo, né? Dentro do Parque Tecnológico. E lá não tinha nada de robótica na minha época, né? A gente que começou a fazer os primeiros robozinhos, seguidores de linha, e não era popular o Arduino nessa época. Então a gente meio que tinha de fazer tudo na mão, construir as plaquinhas, usar os microcontroladores, os PICs da vida.
e a gente foi trabalhando essa ideia, foi atrás de professor, foi montando um laboratório, e a gente foi evoluindo. Então a gente começou a conseguir comprar alguns robozinhos, a montar um robô maior. Notem que naquela época o que a gente usava? Bateria de moto, notebook, webcam, era o que a gente conseguia para montar os robozinhos, não era uma coisa muito prática. Eu gosto de dividir em 3 fases. Teve a minha fase de graduação, a minha fase de pós-graduação e a minha fase atual. Eu só fui decidir mesmo que eu queria ir para a área acadêmica, né, depois que eu comecei o mestrado. Eu caí meio de paraquedas no mestrado. Eu fui lá para a UFSC, né, na Federal de Santa Catarina, e eu fui trabalhar com fusão de dados e localização e mapeamento simultâneos. Eu tive aí um interstício de 1 ano trabalhando em uma empresa de robótica educacional, e aí foi que eu realmente decidi, não, eu quero ir para a área acadêmica, eu vou fazer o doutorado, e aí eu fui para a parte de robótica cooperativa e redes, fiz um pedaço dele lá na Universidade do Porto, em Portugal, e aí em 2018 eu fui para a UFO, né, a Federal de Uberlândia, no campus de Patos de Minas. O campus de Patos de Minas é um campus pequeno, ele tem 3 cursos, curiosamente. E um dos cursos, eu brinco que é a minha esposa dá aula e o outro curso sou eu, né, que dou aula. Então encaixou perfeitamente e a gente meio que se estabilizou aqui e começou a desenvolver essa parte de robótica. Então eu tenho trabalhado aí praticamente 2 anos com os alunos daqui que também não tinha muita experiência com robótica e a gente já em 2 anos já tem assim um leque de robôs bem interessantes e para mostrar para vocês que não importa se o lugar tem vamos dizer, uma história de robótica ou não, basta ter vontade, começar a criar, ir atrás. A gente compra tudo da China, tá? Vai comprando os componentes, espera chegar tudo, né? Uns 3 meses, 4 meses aí esperando chegar, mas dá certo. Tá? Bom, o que eu vou falar para vocês hoje que envolve isso que eu acabei de falar? Primeiro, desmistificar um pouco o que é a robótica. Tá? O que são os principais conceitos, um pouquinho da história, e justamente para mostrar para vocês a diferença entre o que existe hoje e o que a gente pensa que existe hoje. Por quê? A parte de entretenimento cultural nos leva a crer que ou vai ser o fim do mundo, ou que os robôs já estão roubando os trabalhos de todo mundo, ou que a gente tem robôs extremamente avançados. Em partes não é bem isso, tá? E eu espero conseguir mostrar um pouquinho para vocês sobre isso. Fazendo o link também com a robótica, principalmente na pós, né? O que vocês podem fazer de pesquisa e o que vocês podem trabalhar. Vocês decidem, bom, depois dessa palestra eu quero trabalhar com robótica. O que eu posso fazer? Onde que eu posso trabalhar? Aqui no Brasil. Bom, vamos esclarecer um pouquinho esse ponto. E o que vocês podem fazer durante a graduação, tá? Que vai ajudar vocês, né, justamente a ter esse conhecimento para trabalhar com robótica. Então, esse aqui é o resumo do que a gente vai ver hoje. Bom, antes de qualquer coisa, né, aquela pergunta básica. O que é, né, um robô? Se vocês procurarem nos livros, definições, vocês não vão achar uma. Vocês vão achar pelo menos umas 10 diferentes. Depende se é um livro de robótica industrial, se é um livro de robótica móvel, se é do exterior, se é aqui no Brasil. Tem pelo menos umas 10 aí diferentes. Eu gosto particularmente de uma, tá? Que diz que é um dispositivo capaz de medir ou sentir, ou de usar os sensores, baseado nessas informações que ele coletou de si ou do ambiente, ele toma uma decisão, ele faz um processamento a respeito disso e realiza uma ação. Ele é capaz, tem uma capacidade de atuar no ambiente e fazer uma ação. Tá? Então, ou seja, é um dispositivo que tem sensor, atuador e alguma coisa para fazer processamento, que pode ser um microcontrolador, um celular, um computador, qualquer coisa que nos permita fazer algum tipo de processamento. Tá? Então eu gosto dessa definição, guardem ela ao longo da palestra, que aí vocês vão vendo que é difícil
a gente separar o que é robô, o que é um dispositivo automático, o que é um dispositivo autônomo, e tudo se mistura. Mas eu, particularmente, prefiro trabalhar com essa definição. Tá? A robótica, a história dela é curioso, né? A gente tem vários eixos que contribuem para a formação do conceito da robótica como a gente tem hoje. Primeiro, a gente pode buscar lá dos dispositivos automáticos e da própria automação. A história de como que a humanidade vai tornando as coisas automáticas. Então a gente tem esse eixo. A gente tem um segundo eixo que contribuiu para a robótica, que foi a evolução da eletrônica e da informática. E aqui eu também poderia incluir a inteligência artificial. Um quarto eixo, que são os aspectos culturais ou de entretenimento, tá? Que tem uma grande influência na área da robótica. E por último, mais atual, o que tem afetado? A parte de telecomunicações ou a parte de comunicações. Tá? Interconectar esses dispositivos, permitir que eles se comuniquem, trabalhem de forma cooperativa. E eu gosto de brincar que o quinto eixo, né, que esses são, vamos dizer, os 4 maiores eixos que contribuem para a robótica. O quinto é a preguiça, tá? Porque a gente tem uma tendência em querer automatizar tudo, deixar tudo automático e tirar todo o trabalho pesado, né, dos humanos. Trabalho pesado, trabalho repetitivo, trabalho perigoso. Então isso é um grande norteador da robótica. Vocês vão ver que grande parte das aplicações é justamente, eu brinco que é a preguiça, mas na verdade é justamente reduzir o trabalho pesado para humanos. Então, também, esses eixos, é difícil distinguir um dos outros. E eu vou mostrar isso pelo histórico da robótica de forma bem resumida. Tá? A gente pode começar, como eu falei, pelos dispositivos automáticos. Aí começa a pensar, não, dispositivos automáticos, isso, sei lá, século passado? Não. Desde 300 a.C. já tinha essa ideia de tornar as coisas de forma automática. Então tinha os relógios d'água, em seguida começou a ter outras formas de usar essas fontes da água e a gravidade, por assim dizer, né? Por exemplo, a serraria de Herápolis, no século III, né? Era uma serraria de mármore. Então, imagina serrar mármore. É um trabalho extremamente cansativo. O que eles fizeram? Vamos automatizar, vamos deixar de forma automática, vamos pensar num jeito de resolver o problema. Então, foi lá e fez isso. Avançando um pouco mais, o que a gente tem? Leonardo da Vinci, em 1495, com vários dispositivos, que começa a lembrar um pouco o que seriam os robôs. Então, eram dispositivos bem elaborados mecanicamente. Ele tinha a ideia, inclusive, de dispositivos na forma de humanoide, mas aqui ninguém faz referência à robótica, a qualquer coisa que vá substituir os humanos. Eram simplesmente máquinas bem elaboradas que foram sendo construídas. Isso aqui só são alguns pontos, tá? Se vocês pegarem um livro com um detalhamento maior historicamente, vocês vão ver que todos essas lacunas temporais aí tem alguém inventando algum maquinário, alguma coisa. Mas eu só peguei alguns pontos para reforçar e mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Os dispositivos eles foram evoluindo, né? E começou que tentativa e erro não dava mais certo. E aí o que aconteceu? Começou a surgir as primeiras teorias de controle, pessoal aí, né, de controle e automação. Surgiu nessa época, não para dispositivos elétricos, não para dispositivos eletrônicos, e sim para dispositivos mecânicos e principalmente movidos a vapor. Então, controle de válvulas, tá? Parte de FT. Então, tudo isso aí surgiu nessa época aqui, entre 1680 e 1769. Justamente porque começou a aumentar a complexidade e não dava mais para simplesmente a gente tentar e ver o que acontecia. Ao mesmo tempo que a gente teve o desenvolvimento, né, da parte de controle, teoria, tinha alguém lá pensando como que eu vou fazer uma derivada, como que eu vou modelar, como que eu vou fazer essas coisas, tem alguém fazendo o oposto. Né? Então,
aqui eu brinco que o entretenimento sempre teve espaço nessa parte dos maquinários, dos dispositivos. E nessa mesma época que a parte do controle a vapor estava disparando, tinha gente fazendo automatização do sistema digestivo de um pato. Então, para vocês verem como tem dois extremos ao longo da história. Então, esse aqui era um pato mecânico que era capaz de processar o alimento, né? Tinha todo um mecanismo automatizado para liberar ácidos e mover esse processamento até a saída do pato, por assim dizer. E curiosamente, né, é nessa mesma época. Então, olhem só como que o conhecimento às vezes pode ser para um avanço, como pode ser simplesmente para o entretenimento. Então, continuando no lado sério, né, isso nos levou para a primeira Revolução Industrial, tá? Essa movimentação toda das máquinas a vapor. Em seguida veio a segunda Revolução Industrial com a eletricidade. E aqui começam a aparecer os primeiros grandes nomes, né, os que a gente conhece mais, Tesla e por aí vai, Edison e tudo mais. E isso nos permitiu começar a ter um pouquinho mais os dispositivos parecidos com o que a gente conhece hoje, tá? Usando componentes eletrônicos, na verdade componentes elétricos, né? E olha só o que aconteceu. Em 1898, né, a gente pensa, nossa, tudo isso? Sim, tudo isso. 1898. O Tesla ele estava tentando automatizar os navios, principalmente para fazer a manobra deles no porto e tudo mais. E aí ele desenvolveu um controle via rádio desses navios. Só que acabou sendo aplicado para controlar torpedos, mas enfim, isso é outra conversa. Torpedos teleguiados, né? Mas o importante aqui é que ele, nesse momento, ele chegou e disse: você está vendo o primeiro de uma raça de autômatos, homens mecânicos que farão um trabalho pesado para a raça humana. Então, olha só quando que foi surgir realmente essa ideia de que as máquinas realmente vão poder serem automatizadas a ponto de fazer o nosso trabalho. E aí, a partir de agora, começa a ter várias coisas interessantes dentro da robótica, né? Ou pelo menos o ancestral do que seriam os robôs. A gente tem o primeiro cachorro elétrico, por assim dizer, né? Era o nome dele, o Seleno. Ele era uma maleta, praticamente, que respondia à fotossensibilidade, que tinha essa fotossensibilidade. Então, isso aqui é o precursor dos carrinhos seguidores de linha. Vocês já devem ter visto alguns, né, relativamente comum. Veio em campeonato, veio como os primeiros robozinhos, né, que a gente acaba construindo. E isso surgiu em 1912. Então, toda vez que vocês verem um robozinho, pensem, há mais de 100 anos alguém já tinha feito um robô, né, ou pelo menos uma tentativa do que seria o ancestral do robô. E isso é bem interessante. Só que, isso ali em 1912. Tá? Até naquele momento, ninguém falava em robótica, nem robô, nem nada. Não existia esse termo. Quando que surgiu esse termo? Por um cientista? Por uma pesquisa? Não. Surgiu no entretenimento, na cultura. Em 1920, com esse Rossum's Universal Robots, uma peça de teatro, tá? Pelo Karel Kopek, ele que usou pela primeira vez esse termo robô, que vem da palavra tcheca robota, tá? Que justamente quer dizer trabalho forçado, trabalhador humilde ou trabalhador escravo, dependendo aí da tradução. E notem que agora sim já começou a robótica, na verdade, né? Com a ideia de que tem um formato humano, que são humanoides, que vão substituir, que vão estar vivendo entre a gente. Aqui que surgiu. Então, olhem, surgiu no entretenimento, não surgiu na ciência. Apesar de ser baseado nos primeiros mecanismos, é curioso. Esse é um aspecto meio único dentro da robótica, né? Em seguida, em 1950,
que surgiu a palavra robótica. Até o momento era o robô, agora já é a palavra, o termo robótica. E aí surge aqueles três, né, as três famosas leis da robótica, que na verdade só existe no entretenimento. Surgiu de um livro, né, do Isaac Asimov, que talvez vocês... Eu confesso que eu nunca li o livro inteiro, eu só vi trechos, mas a maioria deve ter assistido o filme, né, baseado no livro, que é aquelas três leis, que o robô não pode ferir um humano, que o robô deve obedecer sempre às ordens que são lhe dadas, e que deve preservar a sua existência, e sempre que cada lei não deve contradizer a lei anterior. Notem que isso também, entretenimento, não foi dentro da ciência. Hoje, quando a gente faz robozinho, a gente não coloca essas três leis lá. É uma pergunta, eu canso de responder essa pergunta. Mas é engraçado, todo mundo acha, robozinho, tu botou lá para ele não... Ele vai me machucar? Tu botou lá, programou certo para ele não me machucar? Não, não funciona assim. É engraçado. E justamente, então, esse reforço aí, vejam, de 1920 a 1950, né, todo esse reforço aí do entretenimento, sempre batendo nessa tecla, né, dos humanos, dos robôs humanos, os robôs roubando trabalho, esse dilema, né, da convivência com a inteligência artificial, sendo que não estava nem perto, né, disso. Como que estava a situação nessa época? A gente tinha esses robozinhos, essas tartarugas, ou as que chamam de tortoises, né? Eles foram desenvolvidos nessa época, 1950, e eram talvez os mais avançados, né, da época. São dois robozinhos sensíveis também à luz, e não foram feitos por um engenheiro, foram feitos por um neurocientista, em 1950, 1949, né? Então pensem, 70 anos atrás, um neurocientista estava construindo robozinhos. Né? É legal também da gente pensar. O Walter Gray, né? Gray Walter. Então ele... Professor? Oi? Escutando? Professor, o áudio está cortando um pouco. Voltou ao normal? Tá tranquilo? Ainda está cortando muito. Aqui tá normal. O resto do pessoal está escutando normal? Tá certo, então. Pode dar continuidade, professor. É só aqui, então. Tranquilo. As coisas da internet, né? Eu brinco, aqui eu tive de passar um cabo para fazer essas transmissões, porque o Wi-Fi era terrível. Ficava toda hora falhando. Mas vamos lá, voltando aqui à linha do raciocínio. Então, a gente tinha em 1950, 49, a gente tinha esses primeiros robozinhos fotossensíveis. Eles eram tão evoluídos que eles eram capazes de voltar para a casinha deles para carregar a bateria. Então, vocês podem notar aqui, deixa eu clicar aqui, nessa aqui era a casinha deles. Eles entravam ali, eles conseguiam se guiar pela fotossensibilidade, entrar nessa casinha e se carregar. Isso, pensem que nessa época não tinha dispositivos eletrônicos, componentes, CIs, coisas mais avançadas, era tudo meio analógico. Então, imaginem o trabalho que ele não teve nessa época. E entrando nesse assunto, né, a gente tem a terceira revolução industrial, que foi justamente o uso da eletrônica e da informática, lá dentro da robótica. E isso nos permitiu ter robôs mais avançados. Então a gente tem o primeiro robô industrial, o Unimate. Ele parece um tanque de guerra, se vocês repararem aí. Ele tem um formato meio de um tanque de guerra. Então foi o primeiro robô realmente utilizado numa indústria em larga escala. E a gente tem em 72 os primeiros robôs de universidades mais parecidos com o que a gente conhece, com uso de câmeras, mapeamento, mover obstáculos. Então, em 72 que começou a ter as primeiras pesquisas realmente lá na Universidade de Stanford, com esse robozinho aí, que para a época era extremamente avançado. Então, notem que até a tela
né, é meio retrô, né? Parece aqueles joguinhos antigos, mas realmente ele estava fazendo um mapeamento e navegando por esse ambiente. É até legal ver um vídeo disso aqui, porque o vídeo ele é acelerado em umas 5 vezes e parece que o robô está que nem uma lesma. Então imaginem quão devagar ele ia para conseguir fazer tudo que ele faz hoje, né? Que um robô faz hoje. Vamos continuar. Isso tudo foi, né, dentro da robótica, dentro da automação, dentro da parte de dispositivos automáticos. Mas como que está a robótica hoje? Né? O que existe de avançado? O que há vamos dizer, de interessante nesses últimos anos dentro da robótica? E aí eu começo a brincadeira, né, da Skynet. Para quem não conhece, a Skynet é do filme do Exterminador do Futuro, onde as máquinas, a inteligência artificial tomou consciência própria ali, e resolveu eliminar os humanos, né, e só continuar as máquinas. Tem toda a história do filme de viagem no tempo e tudo mais, mas a ideia é que as máquinas dominaram o mundo e tem só uma resistência lá de humanos combatendo as máquinas. Eu brinco porque isso aqui é o que a maioria do pessoal de fora pensa sobre robótica. Eu também já respondi muito sobre isso, sobre como que está. Os robôs vão dominar o mundo, os robôs vão matar todo mundo, a inteligência artificial vai detonar todas as bombas nucleares. Assim, tem infinidade de história. Mas não é, tá? Não, a gente está bem longe disso. E eu vou mostrar para vocês o que a gente tem de mais avançado hoje, as tendências dentro da robótica, e talvez inspire vocês um pouco e também ajude a compreender o que realmente tem dentro, principalmente da robótica móvel. Essa influência, né, da Skynet e do Exterminador do Futuro não é só desse filme. E isso é constantemente reforçado por diversas coisas dentro do entretenimento. Então a gente tem desde robôs gigantes a robôs com comportamento humanos, robôs que destroem a humanidade. Dificilmente vocês vão ver um robô bonzinho que salva todo mundo. São poucos os que retratam desse jeito, né? A sociedade convivendo com os robôs, vivendo harmonicamente. Então isso aqui acaba criando um pré-conceito mesmo sobre a robótica. E isso aqui acaba sendo um pouco difícil, tá? Vocês, como alunos de automação, também vão conviver, por mais que vocês não vão, às vezes, para a área da robótica, dentro da automação, vocês vão conviver muito com essa ideia de que as máquinas vão roubar todos os trabalhos e que não vai ter, né, trabalho para ninguém e que vai ser o fim do mundo. Então, isso é algo que a gente tem que ter sempre na ponta da língua, a justificativa, né, de tudo isso, para mostrar que tem outros benefícios, tem outros empregos, vai surgir outras oportunidades, quer para trabalhos perigosos, quer para trabalhos repetitivos. Então, também é assunto para mais uma palestra falar só sobre isso. O que teve, né, então, nesses últimos anos? E já ligando um pouco com essa ideia de substituição. Por exemplo, vocês não devem lembrar, talvez o pessoal mais velho aí, a Regiane, eu, quem for da geração aí um pouquinho mais antiga, vai lembrar que em 1999 tinha o Aibo, que era um robozinho cachorro da Sony. Na época, o que saiu de notícia falando que esses robôs iam substituir todos os animais de estimação em poucos anos, que isso aqui ia ser a nova tendência, que ia ter um robozinho desses cachorros na residência de todo mundo. E hoje a gente nem lembra mais desse assunto. Eu acho que poucos vão saber ou vão lembrar o que era o Aibo, né, que era um robozinho de brinquedo. E olhem como que foi, né? Todas as previsões sobre isso estavam erradas. E a mesma coisa aconteceu com o Asimo. O Asimo foi até descontinuado recentemente,
a ideia é que ele fosse substituir os humanos, que ele ia servir em restaurantes, que ele ia fazer todo o trabalho de oferta de serviços e ia trocar todos os humanos. E não foi o que aconteceu. E aí, à medida que os anos foram passando, começou realmente a surgir algumas aplicações específicas. Entretenimento, né, como esse da Toyota, né, do Partner. A gente tem o Robonaut, que foi os robôs justamente da NASA no espaço, para o uso lá constante. Curiosamente, eles têm um formato humanoide só da metade para cima, porque eles precisavam usar as mesmas ferramentas que os astronautas. Então, eles precisavam ter o formato da mão igual, operar da forma similar, e isso foi bem interessante. Então, é uma aplicação aí bem específica. Outro que é também bem famoso, talvez seja a nossa Skynet, que é os robôs da Boston Dynamics. Os robôs da Boston Dynamics, vocês sempre vão ver eles sendo chutados, torturados. Aí a gente brinca que se tiver alguma revolta dos robôs, vai acontecer na Boston Dynamics. Então esse aqui é o primeiro robozinho deles, em 2012 mais ou menos, que era um robô até movido a gasolina, o LS3. Então começou nessa época a ter uma diversidade um pouco maior, esses robôs que conseguem andar em ambientes diversos. Em 2013 a gente tem os primeiros robôs colaborativos, né? O que é um robô colaborativo? É o robô que ele foi pensado para trabalhar em uma linha de produção junto com humanos. Então, olhem só, a tendência já passa a ser o trabalho em conjunto, não a substituição. Isso também é bem interessante, e disso desde 2013. O que a gente tem em 2020, né? Nesse ano aí tão caótico para a gente, com pandemia, com aulas remotas, tudo meio parado, né? O que foi feito nessa época, né? Essa aqui também é mais uma brincadeira, né? Então a gente tem um robô batata, né, o POTUS. Apesar de ser brincadeira, é real, tá? Existe mesmo esse robô batata. É um robô que a batata, pelas reações químicas dentro da batata, com o tempo, ele vai se locomovendo. Então o pessoal é bem criativo nesse ponto. A gente tem o robô planta também, pela fotossensibilidade, pelas reações químicas. Então, LO1, vocês podem procurar também depois pelos nomes. Vocês vão achar esses robôs. É curioso. E a gente tem um robô barata, né, que eles meio que fizeram uma inserção de um chip ali e por estímulos consegue controlar as baratas remotamente. É isso que a gente tem em 2020, né? Eu brinco, mas né, são reais. Mas o que a gente realmente tem nesses últimos anos, tirando esse lado meio bizarro da robótica? Lembra que eu falei da Boston Dynamics? Eles evoluíram aquele robozinho deles. Tem até aqui o histórico aqui, ó, da evolução desses robozinhos aqui, tá? Eles têm ainda o humanoide, o Atlas, aqui, mas eles foram miniaturizando esses robôs e possibilitando uma maior diversificação do seu uso. Tá? Por exemplo, uma grande reclamação desse aqui, principalmente do Exército, né, ele foi muito direcionado para o Exército, é que como ele era um motor a gasolina, ele não era muito bom no sentido de camuflagem, né? Então, numa linha, num campo de batalha, tu andar com um motor lá ligado não era das coisas mais atraentes. E aí eles mudaram para um motor elétrico, todo um sistema elétrico, diminuíram o tamanho, fizeram miniatura, e hoje a gente tem o Spot. Tá? O Spot, então, essa versão, eu até deixei, foi um dos poucos aqui que eu deixei o site, para vocês darem uma olhada, porque eles diversificaram bastante. Tá? A Boston Dynamics é uma grande empresa de robótica, e mesmo assim eles têm uma dificuldade de vender robôs. Então eles começam a tentar vender a ideia, pode usar em tal aplicação, tem mineração, exploração,
Aqui é para uso médico, em hospitais de campanha, para o médico fazer teleatendimento. Por isso que ele tem essa câmera aqui com a tela, então, se vocês repararem, é justamente que ele foi alterado para essa aplicação. Então, nesse site, né, da Boston Dynamics, é bem interessante que eles começam a listar uma diversidade enorme de aplicações. E aí vocês conseguem ver um pouco mais que dá para usar em muita coisa. E dentro disso, né, da Boston Dynamics, eles têm um foco também de querer oferecer justamente para prestadoras de serviço. E isso é uma tendência. Se vocês notarem, grande parte das aplicações que têm dado certo é por prestadoras de serviço, como a Amazon. Claro que até tem algumas iniciativas no Brasil, mas a gente brinca que aqui no Brasil vai ser um caos, né? O que vai ter de gente atirando nos drones para derrubar e roubar a carga, ou roubando os robozinhos com a carga. Vai acontecer de tudo, né? Mas tem iniciativas. Talvez, até vi, acho que do iFood aqui no Brasil estava fazendo esse experimento com os drones, né? E levar até um ponto perto dos entregadores e aí dos entregadores até a residência. Então, notem que são as prestadoras de serviços que realmente estão começando a implantar mais para resolver alguns problemas de locomoção, principalmente por causa de trânsito, aqui nesse caso. O Roomba, ele é um dos poucos robôs que deram certo, que a gente encontra hoje, em uma diversidade muito grande de diversas fabricantes, que são os robozinhos aspiradores. É engraçado, eu vi uma notícia sobre o Roomba esses tempos, eu nem ia falar sobre isso, mas eu vou aproveitar aqui o gancho. Que as pessoas começaram a tratar os Roombas como animais de estimação e eles se apegam aos robozinhos. A empresa tem uma grande dificuldade na atualização dos robôs. A pessoa comprou uma versão mais antiga, ela se apegou a essa versão e as pessoas começaram a comprar roupas, enfeites para os robôs e eles são membros da família. Eles querem, quando dá algum problema nesses robôs, eles não querem que sejam trocados, eles querem que sejam consertados. Mesmo oferecendo de graça, oferecendo mais barato, uma versão nova, eles não querem, porque as pessoas desenvolveram um apego sentimental a esses robôs. Então notem o quão complexo é quando a gente trabalha na robótica, porque o Aibo, que tinha um formato de cachorro e tudo mais, não teve um sucesso, não teve esse apego. Agora, um robô aspirador teve. Vai entender. Né? E tem vários artigos científicos justamente estudando esse comportamento. Por que as pessoas se apegaram a um robô aspirador. E a gente, né, não consegue entender. Mas é uma curiosidade para vocês. A gente tem algumas tentativas também, por exemplo, o robô garçom, né, o robô bartender, em locais que precisam trabalhar 24 horas. São coisas pontuais também, não é caro para manter um sistema desse, então ainda é muito mais barato manter um trabalhador humano. A chance de dar algo errado aqui ainda é grande. Tá? Os robôs, por mais avançados que eles sejam, é difícil fazer o que o humano faz. Não é fácil. Então, ainda não chegamos ao ponto de realmente conseguir substituir humanos, principalmente em tarefas muito complexas. A gente consegue substituir em coisas repetitivas e locais. Vamos dizer, eu desenvolvi um robô para apertar parafuso. Ele é ótimo em apertar parafuso, ele vai fazer com perfeição. Agora, se tu mudar a ponta do parafuso e não programar ele não vai mais saber o que fazer. Então, sempre precisa constantemente ter um humano por trás, precisa ter toda a parte de manutenção. E, claro, isso até chegar para a gente vai demorar ainda muito tempo. Isso aqui é mais aplicado no exterior, em países de primeiro mundo, onde às vezes eles têm um déficit de pessoal, também de trabalhadores. Então, até chegar para a gente já vai ter visto o que aconteceu no resto do mundo. E a gente tem robôs também
estão sendo desenvolvidos para aplicações específicas, que nem agora da pandemia. E eles fazem sucesso justamente porque eles são específicos naquela situação. Então, tem muitos robôs justamente para fazer essa desinfecção vamos dizer, a sanitização do ambiente, né? Então, robôs com a parte de ultravioleta, esses ultravioletas são agressivos para a gente, então a gente não pode ficar exposto a esses raios ultravioletas. E o desenvolvimento desses robôs em 2020, assim, disparou. Tu vê na universidade, no Brasil, no exterior, em tudo que é lugar tem alguém fazendo um robozinho com ultravioleta, né? Então é uma situação específica que desencadeou também um avanço da robótica, né? Vamos dizer, o uso dessa robótica nesse caso específico. Outra vertente que também tem muito sucesso recentemente é a parte educacional. Então, hoje, a gente tem robótica educacional desde o ensino infantil, lá com criança de 6, 7 anos. Né? A gente olha assim, para pensar, nossa, criança de 7 anos programando um robô e eu fui aprender na faculdade. Né? A gente fica assim, boquiaberto que eles conseguem. Isso que é o pior, né? A gente olha lá e vê as crianças programando e a gente fala, não acredito que eles estão programando. E eles estão. E isso está cada vez mais desenvolvido. E o detalhe aqui é que a robótica ela tem sido usada justamente para provocar esse avanço, tanto da programação, da interatividade. Então a gente não tem só robótica para ensinar programação e eletrônica. Eles usam eu já vi para literatura, biologia, geografia, claro, matemática, as coisas básicas, né? Eles usam a robótica não como um fim, mas como um meio. E a gente tem as empresas por trás que elas viram oportunidade não de vender o robô. Que, por exemplo, o da Lego, a Mindstorm, são aqueles... É da mesma fabricante mesmo da Lego, né? Dos brinquedos da Lego. Eles aproveitaram a ideia, vamos botar sensor, atuador, vamos aproveitar essa estrutura que pode ser conectada e vamos lá e vamos vender. Só que eles tiveram a sacada, não vamos focar em vender os robôs, vamos focar em vender o serviço. Então o que a Lego fez? Eles às vezes oferecem até de graça. Esse kit da Mindstorm aí é uns R$2.000, R$3.000. É uma facada que dói só de pensar. É um kitzinho simples, assim, pouca coisa, e é esse preço. Só que eles vão nos colégios e falam, a gente monta uma sala para vocês com custo reduzido, 20 kits, mas vocês vão pagar uma mensalidade. Então a gente vai montar uma equipe, vocês vão contratar quem a gente indicar, né? A gente vai pagar e vamos oferecer o serviço, né, de usar a robótica, das aulas de robótica. Então eles criaram quase que um esquema de pirâmide dentro da robótica educacional. É incrível o tanto de dinheiro que eles têm de mensalidade entrando só com essa oferta de serviço. Porque, como eu falei para vocês ali no slide anterior, vender o robô tem o problema da pessoa se apegar, tem o problema da tecnologia ficar obsoleta, ou do pessoal não querer gastar 2 vezes. Vender robô é complicado, não é uma coisa que ainda está tão difundida a ponto de o pessoal ficar comprando e tu conseguir manter uma empresa vendendo robôs. Tem que ter uma ideia muito boa para conseguir ter uma empresa de venda de robôs. Então eles tiveram essa sacada e eles conseguem manter. Eles têm de produzir robôs para continuar ofertando o serviço nas escolas, reposição e tudo mais, mas eles conseguem ter uma renda fixa e eles, assim, vai rios de dinheiro isso aqui. Se vocês também derem uma pesquisada aí, vocês vão ver que tem muito robozinho, aqueles faça você mesmo, né? Os robozinhos Arduino, os robozinhos com Raspberry. E vocês vão ver que tem muita empresa que tentou vender isso como um conjunto, um kit fechado. E eles não conseguem se manter. Geralmente é uma empresa de eletrônica, de venda de componentes,
E eles aproveitam junto ali que eles já vendem componentes e tentam empurrar o kit. Mas aí tu pensa, mas por que eu vou comprar um kit de, sei lá, de $400 se eu posso montar um aqui comprando uma estrutura ali da China de R$ 80, compro um Arduino ali mais uns 40 e vou comprando os componentes separados, se eu já vou ter de montar eu mesmo. Então, né, entra nessa questão dentro da robótica educativa. Uma das poucas exceções são os robôs para pesquisa, curiosamente. A gente tem antigamente, um pouquinho mais antigos, Pioneers, que são os robôs, os primeiros robôs mais direcionados, e hoje a gente tem muito trabalho com o Turtlebot. Qual foi a sacada aqui? Robô para pesquisa, quando a gente vai fazer um artigo, alguma coisa, é muito importante comparação de resultados. E aí eles estavam vendo que a parte experimental estava difícil de comparar resultados de diferentes universidades no mundo, porque cada uma tinha uma estrutura. Então eu não conseguia montar uma estrutura aqui capaz de reproduzir o mesmo robô que foi feito lá na China, ou sei lá em Portugal. E aí esses robôs padrões, eles ajudam nesse aspecto. Eles dão uma estrutura básica, onde eu sei que agora não é o problema da minha estrutura estar afetando os resultados, e sim do meu algoritmo, da minha pesquisa, do que eu estou desenvolvendo. Então o Turtlebot também é um dos mais atuais aí que tem feito sucesso, porque ele dá uma locomoção básica, um sistema de sensoriamento básico, né, com um scanner 3D. Os primeiros até eu acho que usava o Kinect, se não me engano. E isso fez sucesso. Tá? Então são poucas exceções que a venda do robô realmente deu certo. E o que a gente tem hoje de avançado e de pesquisa? A gente tem os robôs híbridos, é uma sacada aí que a gente tem de ponta de tecnologia, que é, vamos dizer, a gente tem robôs com rodas, robôs com esteiras, drones, e isso está extremamente avançado. Tá? A gente tem empresas que estão desenvolvendo isso e estão lá na ponta, e para a gente chegar lá naquela ponta demora um pouquinho. E aí o que o pessoal fez? Bom, já que a gente não consegue acompanhar, vamos tentar diversificar, fazer coisas diferentes. E aí começa a surgir esses Frankensteins. Né? Começa a ter, por exemplo, o robô híbrido entre terrestre e aquático. A gente tem o robô cobra, né, no formato de cobra, com robô com rodas. Deixa eu marcar aqui, né, esse caso aqui. A gente tem o robô com rodas, com a parte de drones, robôs com esteiras, né, aqui no caso, com drones. A gente tem robô cobra, né, com drones. Robô com roda, com humanoides. E aqui começa a diversificação justamente para tentar atingir coisas que ainda não foram feitas, obter resultados que ainda não foram obtidos. E aqui fica bem interessante ver toda essa diversificação. Né? E se vocês começarem a pesquisar, vocês vão achar assim, uma diversidade imensa. Eu não me acho especialista em robótica, porque é difícil acompanhar a área. Então eu sempre tento ler bastante, acompanhar as pesquisas, mas eu sempre descubro alguma coisa nova. Alguém sempre me aparece, tu viu esse robozinho? Eu falo, não tinha visto. Mesmo lendo todo dia alguma coisa. O pessoal diversifica bastante. E uma tendência é justamente também buscar inspiração no mundo animal. A ideia aqui é que a evolução já fez o nosso trabalho de pesquisa. Então, que os animais já acharam um ótimo, por assim dizer, na questão de resolução de problemas. Então, os cientistas começaram a querer desenvolver, a reproduzir esses comportamentos. Então, a gente tem aí nos últimos anos diversos robôs que imitam esses comportamentos dos animais. Então, a gente tem o robô pássaro, robô cobra, robô peixe, robô lagarto, robô arraia, libélula, abelha, cachorro, gato. Assim, eu já perdi as contas de quantas coisas. Já vi morcego. Cada vez eu descubro um animal diferente. É até engraçado. Uma hora eu tenho que fazer uma apresentação só com esses robôs animais, que dá para fazer também uma hora só falando sobre isso.
A tendência aqui, então, é imitar esses comportamentos. Justamente o que possibilitou isso foi a miniaturização e a evolução dos componentes eletrônicos. Então, cada vez mais esses robôs são miniaturizados. Então, a gente já está a caminho de ter vários robôs insetos, cada vez mais populares. Né? Parece aqueles filmes, né? Trazendo um pouco aqueles filmes de espionagem, que a gente tem um robô abelha fazendo a filmagem. Então, já está nesse nível. E a tendência é diminuir cada vez mais. E a gente tem a tendência em usar soft materials, materiais, né, vamos dizer, moles, materiais suaves, que é o caso, por exemplo, dessa aranha aí e de outros, que a tendência é usar materiais não convencionais para os robôs. Então também é uma tendência aí na área da robótica. E isso é interessante, tá? Questão de poucos anos, essa tecnologia tem ficado popular. Antes, vocês viam que os pulos, os saltos eram grandes. Agora não é tanto. O robô Cobra, ele foi uma tendência em 2010, 2014, e era o top, né, da robótica. Tu via em jornais, notícias. Em 2017 já virou uma coisa tão popular que agora já estão usando outros materiais. Entra naquela parte dos soft materials. Em 2020, a gente tem robozinho Cobra com impressora 3D e Arduino. Então, olha o ponto que chegou. Em 2020, se vocês quiserem, vocês acham o datasheet disso na internet e conseguem montar um robô Cobra, que foi desenvolvido em 2014. Então, a robótica está cada vez evoluindo mais rápido e é legal que ela se populariza, né? Ela não monopoliza esse conhecimento. Então, é difícil a gente acompanhar quem está no topo, mas ao mesmo tempo essa pesquisa tem uma divulgação rápida, uma rápida propagação. Outro exemplo é o robô peixe. Em 2005 a gente via, eu me lembro de ter visto no Fantástico na época, os primeiros robôs peixe sendo desenvolvidos, testados. Em 2018 já é tão popular que já é usado para investigar recifes, fundo do mar, nesse formato de peixe. E em 2020 a gente acha uma isca no site da China, uma isca robótica. Ela é usada para pescaria e ela imita com perfeição o comportamento de um peixe quando é em contato com a água. Então, olhem só, de uma pesquisa que era ponta, né, assim, pesquisa de ponta numa universidade, e hoje está numa isca de peixe. Não está com robô tubarão atacando barco, fim do mundo e nem coisa do tipo. E sim em iscas, né, de pescaria. Então, leva a gente a pensar um pouco sobre isso. Outra tendência, robôs em enxame. Vocês já devem ter visto notícias sobre isso. Começou essa tendência aí uns 10 anos atrás, mais ou menos, que é o uso de robôs. Assim, a robótica enxame, por definição, a ideia dele é usar robôs simples com comportamentos coletivos. Isso aqui no início. Hoje já está perdendo um pouco essa definição. Então, por exemplo, os kilobots, inclusive tem na UFSC lá, o pessoal estava desenvolvendo, são robozinhos treme-treme. Eles têm 2 motorzinhos de vibração e eles saem tremendo pelo ambiente, né? E eles têm um transmissor de infravermelho para comunicação de curto alcance. Então, eles custam em média para produzir uns $100. Para a gente é extremamente caro, mas lá para fora não é caro, né? Então, olha aqui quantos eles começam a trabalhar. É coisa de 1000 robozinhos. É uma coisa fora do normal. E aqui a gente tem, na verdade, a tentativa de imitar comportamentos de colônias. Né? Por isso que vem a ideia de enxame. Então a gente tem vários robozinhos que foram idealizados para esse tipo de trabalho. A gente tem um robô cubo, que ele vai girando e ele vai subindo ou descendo e montando estruturas dentro de um coletivo. A gente tem esse particle que ele expande e contrai. Então o comportamento de movimentação é isso. É expandir e contrair. Que nem... até fugiu o nome daqueles frutos do mares, né?
animais aquáticos lá que fazem esse movimento. A gente tem mais recentemente os robôs modulares. Eles se conectam para fazer diferentes comportamentos. E uma que eu vi recentemente, até foi legal que eu vi para essa palestra aqui para vocês, que foi feito lá no noroeste dos Estados Unidos, na Universidade do Noroeste dos Estados Unidos, que eles estão trazendo agora um enxame robôs mais complexos. Esses robozinhos aí eles usam o Raspberry. E olha a quantidade de robozinhos que eles têm. Então, tá barateando ao ponto de a robótica de enxame passar de robozinhos simples para robôs complexos, com comportamentos complexos em quantidade. Então, essa aqui está sendo uma tendência. Eu espero um dia conseguir ter esse tanto de robô num laboratório. Eu confesso que é o sonho de consumo, eu vejo isso aqui, os olhinhos chegam a brilhar. Mas para a nossa realidade ainda é um pouco caro. Essa definição que eu falei, fugindo um pouco de enxame, e sim trabalhando com grupos de robôs, a gente chama de robótica cooperativa. Só que está assumindo um pouco esses limites entre uma e outra. A robótica cooperativa é justamente essa ideia de ter vários robôs trabalhando em conjunto para realizar uma tarefa que não era possível de ser feita com um só robô. Então a gente tem, por exemplo, aqui, 5 robozinhos carregando, né, um objeto que um robô sozinho não conseguiria. Então essa aqui é a ideia da robótica cooperativa, né? Aqui é a mesma coisa, robôs com pernas, robôs com rodas, isso de robôs homogêneos, ou seja, robôs idênticos. Outra tendência é robôs heterogêneos, misturar robôs. Pera aí, bom, eu posso botar um drone para vigiar meus robôs, servir de relay de comunicação e ter vários robôs terrestres que usam esse ponto de comunicação para comunicar com a estação base, por exemplo. Ou o drone ser lançado para fazer o mapeamento prévio do ambiente para o meu robô terrestre não cair num buraco ou evitar uma região. Dá para fazer essas misturas. Em laboratório, a gente tem muitos robozinhos com diferentes capacidades, ou até mesmo diferentes projetos que foram feitos por alunos, né? A gente pode ter um robô com garra, outro sem, um robô com sensor que é caro, né, o outro sem. Então a gente pode misturar isso e colocar dentro do laboratório. E a última tendência aí são os robôs colaborativos. O pessoal ainda mistura um pouquinho cooperativo com colaborativo, mas o colaborativo, por definição, eles são os robôs feitos para trabalhar com humanos. Então, eles têm todo um cuidado. Por exemplo, se esbarrar no humano, ele sabe que esbarrou, ele tem um sensor de toque. Não necessariamente toque, mas é que ele identifica o toque, um toque acidental, e aí ele consegue parar para não machucar o humano. Então tem todo um conjunto aí de robôs que tratam nessa linha. Bom, baseado nisso que eu falei para vocês aí, essa amostra, foi só uma pincelada, tá? Porque é muita coisa. O que a gente pode trabalhar? Tá? O que a gente pode fazer no mercado de trabalho na área de robótica? Vamos dizer, eu adorei, eu quero trabalhar com isso a todo custo. O que eu posso fazer? Bom, primeira coisa, se tu quer trabalhar com a área de pesquisa, de ponta, robótica, nesse sentido, como eu falei aqui, sei lá, desenvolver um robô assim que está mexendo com inteligência artificial, humanoide, o robô que está sendo usado em Hiroshima, lá, né, na época, coisa assim só de ponta. Infelizmente ainda tem que ser empresa no exterior. Tá? No Brasil a gente não tem grandes empresas nesse ponto, a ponto de contratar, né, tá contratando assim com vagas a rodo, né? Então um jeito é se especializar, né, e ir atrás de cursos, idiomas e ir para o exterior. Esse aqui seria um primeiro caminho. No Brasil, eu não quero ir para o exterior, ou eu acho muito complicado. O que eu posso fazer no Brasil? Bom, eu posso trabalhar com revenda de robôs. Tá? Essas empresas grandes, elas geralmente têm os representantes comerciais no país. E aí tu tem que dar o curso, tu tem que saber mexer nos robôs, tu tem que vender a ideia, né, desses robôs. Então tu tem que se tornar especialista
ou ser um especialista para conseguir lidar com isso. Então, trabalhar com revenda, né, ser um representante comercial dessas empresas é um caminho. Terceira coisa, é o caminho que eu escolhi, né, se é a vertente acadêmica. Então, a gente, hoje nas universidades, a gente consegue, porque não é uma coisa que precisa quantidade. A gente não precisa vender robôs, né, como vou falar, onde a gente, depois que adquiriu uma vez, ou comprou, fez uma vaquinha, depois a gente consegue fazer a nossa pesquisa e avançar. E aí a gente consegue ir atrás de artigos, por dedicação, a gente consegue avançar bastante. Então, o que vocês veem hoje de avançado, foi feito no Brasil, e coisa, geralmente é dentro das universidades. Eu até vi, semana passada, teve umas lives da USP de São Carlos, foi um pessoal da Petrobras. E eles estavam falando justamente dentro dessa ideia, que não compensava para eles desenvolver os robôs, mesmo dentro de universidade e tudo mais. Eles queriam o quê? Achar empresas, e eles não estavam achando, que oferecessem serviços. Tá? E entra dentro dessa ideia aqui de prestadora de serviço. Por quê? Eu posso usar o robô para inspeção aérea, inspeção submarina, que era o caso da Petrobras. Nesses dois casos, na verdade, eles queriam tanto a aérea quanto a submarina. Inspeção de ar-condicionado, robótica para educação, já vi mapeamento de áreas agrícolas com drones. Então, tudo isso, tu adquire o robô e tu oferece o serviço. Qual que é a dificuldade? Comprar o robô. Né? Então, nem sempre a gente tem dinheiro ali para bancar esse investimento inicial. Eu não vou ter ali 20 mil reais logo de cara para bancar e abrir minha empresa. Isso chutando por baixo, né? Tem robôs aí que são centenas de milhares de dólares. Então, da onde que eu vou tirar esse dinheiro para abrir uma empresa e aí oferecer o serviço? Então, não é fácil, mas é um caminho bem interessante. É um caminho que eu vejo que tem possibilidade. Justamente por oferecer o serviço. Outra coisa que também poderia ser uma solução: resolver problemas específicos da nossa realidade. Então, buscar algum problema que seja nosso, que só exista aqui, e que eu possa usar o robô para solucionar. Esse seria um outro caminho. E por último, né, como sugestão, é trabalhar em áreas afins, como a indústria 4.0 e a agricultura 4.0. Mas isso, né, não estou dizendo que isso aqui é uma verdade absoluta. Isso aqui é, vamos dizer, um pouco da minha visão e um pouco da minha experiência do que eu percebi, né, dentro dessa área. Na parte de venda de robôs, também tem muita coisa dentro da parte da área industrial, mas acaba entrando aqui na questão da indústria 4.0. Só dando uma pincelada, o que é a indústria 4.0? Se ninguém, assim, nunca ouvi falar o que é a indústria 4.0. Seria a quarta revolução industrial. Né? A gente falou rapidamente da primeira, segunda, terceira. Essa seria a quarta, que seria o uso dessas tecnologias dentro da indústria. O uso de simulações, aqui no caso são os gêmeos digitais, integração de sistemas, a parte de telecomunicações dentro da indústria, né? As máquinas conectadas, a parte de internet das coisas, disponibilizar esses equipamentos na internet. Na hora que eu botei na internet, eu preciso cuidar da segurança, então cibersegurança, a computação em nuvem também, entrando nesse conceito, e outros como impressão 3D, realidade aumentada, e o Big Data, que é justamente analisar esse tanto de informações que estão disponíveis. E a robótica, ela estava na terceira revolução industrial e ela entra aqui na quarta com a ideia de robôs autônomos. Então, são robôs com uma capacidade um pouco maior de autonomia. Eles são capazes de fazer uma atividade mais complexa por si mesmo. Então, entra um pouco de machine learning, de inteligência artificial. Então, a robótica está dentro desses eixos, dessas tecnologias fundamentais da indústria 4.0. Então, se eu for trabalhar com a indústria 4.0, eu preciso saber de robótica.
E se eu preciso saber de robótica, né, eu acabo trabalhando com robótica indiretamente. E a agricultura 4.0 é uma tendência, tá? É o que a gente tem focado aqui na região. Aqui Patos de Minas é uma cidade polo da região, só que ela não é uma cidade grande, ela tem aí seus 150 mil habitantes, mas ela é a cidade muito agrícola. E aqui na região, o que a gente pode fazer é investir na agricultura. Então é atualizar, né? Trazer drones, trazer mapeamento, trazer robôs autônomos, tratores autônomos, estações meteorológicas, né? Trazer todos esses conceitos da agricultura 4.0 para a cidade. E aí a gente acaba trabalhando também por tabela com os nossos robôs. Bom, e por onde começar? Vamos dizer, vocês estão aí na graduação, se interessaram, definiram ali uma área, querem trabalhar com aquilo, o que vocês podem fazer na graduação para ir nessa direção? Bom, na parte técnica, eu geralmente sugiro começar com o Arduino. Tá? O Arduino ele é básico, ele é só uma porta de entrada para drogas mais fortes, mas ele é fundamental hoje e pessoas fora da engenharia conseguem facilmente fazer coisas com Arduino. Então, se quem está no início do curso e nunca mexeu, vai atrás. Tá? Começa a mexer com Arduino, microcontroladores em geral. Por quê? Como eu falei lá no início, o que é a robótica? Medir, né, ter os sensores, o processamento e a atuação. O Arduino te dá o processamento e te dá as interfaces para fazer o sensoriamento e a atuação. Então o Arduino ele é uma porta de entrada, ele permite esse maior uso da robótica. Então vocês começando por aqui, vocês conseguem começar, né, a fazer os primeiros robôs. Claro que vocês não podem se apegar, né, e ficar eternamente mexendo no Arduino. Aí começa a diversificar, faz microcontroladores, começa a profissionalizar um pouco mais o conhecimento de vocês. Segundo passo, eu já sei mexer no Arduino, isso é básico, beleza, ótimo, perfeito. Então, começa a mexer com outros módulos, começa a usar os shields, começa a fazer outros projetos. Eu não tenho acesso ao Arduino, é caro, eu não tenho dinheiro. Isso vai me proibir? Não. Hoje a gente tem simuladores muito bons de Arduino com os componentes. Um exemplo é o Tinkercad. Tá? Então ele é um que simula a programação do Arduino e justamente essas interações com o hardware. Então vocês conseguem, pelo menos, emular alguns comportamentos de robótica, né? Atuação de motor, leitura de sensores, usando o Tinkercad. É um jeito de começar. Né? Pessoal, eu brinco, se vocês arranjarem uma desculpa, eu vou lá e eu dou uma solução para vocês. Então, sempre tem alguma coisa, tá? Que a gente pode fazer para solucionar. Agora vocês resolveram isso. Beleza, aprendi, usei shields, usei os módulos, já sei bastante. O que eu posso fazer em seguida? Trabalhar com comunicação, protocolos de comunicação. Então, Wi-Fi, Bluetooth, protocolos industriais, Zigbee, LoRa, outros que vocês forem pensando aí de conexão sem fio, tá? Tudo agrega, tudo é útil. Então, isso vai ser o futuro, tudo conectado, seja na área de robótica, seja na área de IoT. Tá? Então, vocês podem ir nesse direcionamento, aprender o Arduino, sabe, microcontroladores, vão para a parte de redes de comunicação e dos módulos de comunicação. Eu já sei fazer isso. Ótimo. Então, vocês estão prontos para ir para sistemas embarcados, a parte de Raspberry. Tá? E aqui, principalmente, para trabalhar em alto nível, trabalhar com mapeamento, trabalhar com primeiros conceitos de machine learning, trabalhar com câmera, visão computacional. Tudo isso dá para fazer com sistemas embarcados, principalmente o RASP. O RASP hoje, vocês conseguem encontrar aí por em torno de 300, 400 reais. O Arduino, dependendo se é da China ou do Brasil, também entre 30 e 50, mais ou menos. Os módulos variam, depende do protocolo. Tá? Mas assim,
é um custo, não é barato, né? Não é todo mundo que vai gastar aí 300, 500 reais, mas ajuda a dar um pontapé inicial para quem tem interesse. E claro, o Tinkercad ele é gratuito, então quem quiser vai lá, começa a explorar e a brincar com ele. Beleza, isso de conhecimento técnico e de conhecimento, o que eu posso fazer na universidade, né, de atividades que podem me ajudar a ir para essa área, né? Porque às vezes eu falo, por hobby vocês podem começar a mexer com Arduino, mas sabe, tempo é curto, né? A gente tem outras atividades, o que a gente pode fazer? Então, iniciação científica, programa PET, se vocês tiverem aí, aqui não tem, né? Mas no outro campus tem. Os trabalhos das disciplinas, tentem fazer bem elaborado, façam coisas a mais, isso ajuda a reforçar o conhecimento. Grupos de estudos, participar de palestras, né, como vocês estão aí. Isso ajuda também a reforço, né, a parte acadêmica. Então, quem quer ir muito para a área acadêmica, fazer uma iniciação científica hoje é fundamental. Eu não quero muito para a área acadêmica, o que eu posso fazer? Bom, pode fazer uma iniciação tecnológica, que é desenvolvimento de produtos, participar de empresa júnior, oferecer cursos internos ou externos, fazer estágios na área. Tudo isso vai agregando na graduação, tá? No currículo de vocês. Na minha época, eu acabei fazendo muita iniciação científica dentro do laboratório de robótica. Isso me ajudou bastante. Mas ainda assim eu vejo que eu não aproveitei tanto quanto eu poderia. A gente não avançava tanto nos robôs, porque a gente gastava muito tempo desenvolvendo o básico. Hoje o básico está pronto, vocês já chegam com a plaquinha lá e é só colocar ela para funcionar. Então hoje as possibilidades são imensas. Eu tenho hoje alunos que fazem coisas que eu nem imaginava que eles iam conseguir fazer na graduação. E eles estão conseguindo fazer projetos muito legais. Então fica a dica, né? Aproveitem as experiências que vocês têm na universidade, essas palestras, essas coisas extras. Não fiquem presos só às disciplinas. O pessoal às vezes comete o pequeno erro de achar que só precisa ir bem nas disciplinas. Não. Tente fazer coisas adicionais, complementares, principalmente direcionado para a área que vocês querem. Querem para a área da robótica? Apaixonado por isso? Então, foquem nessas coisas. Tá? Então, só para a gente fechar a ideia aí, já passei um pouquinho do tempo, a gente viu, então, a parte dos conceitos aí de robótica, um pouquinho do histórico, mostrei um pouco do idealizado e do atual, né, as diferenças aí. Aquilo ali é o que a gente tem de ponta hoje, né? Principalmente temos alguns robôs humanoides também, que o robô humanoide é extremamente difícil. E fica a dica para começar sempre cedo, né? Não deixem para descobrir em última hora. Eu dei um pouco ainda de sorte, mas não é todo mundo que dá a sorte de cair paraquedas numa área e gostar. Então tentem explorar as alternativas de vocês. E eu fico com 2 recados, né? O primeiro é justamente uma brincadeira aí de busquem o conhecimento, né? Nosso eterno ET Bilu. Justamente, não se apeguem a uma tecnologia, vão sempre atrás, vão evoluindo, vão atrás das coisas, mas também não precisa ir demais a ponto da gente ter a Skynet, tá? Segurem aí. Mas vocês conseguem fazer coisas bem avançadas, coisas bem interessantes, tá? E eu espero, né, ver muitos de vocês na área aí da robótica, quem sabe futuros colegas, trabalhando aí nessa área que eu gosto tanto, né? Quanto mais gente trabalhar aqui no Brasil, melhor. E era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu acho que tem bastante pergunta aí, eu só vi as janelinhas subindo aqui, o texto subindo. E gostaria de agradecer novamente o convite, e aí vamos aos questionários. Não sei se o pessoal da organização quer falar alguma coisa. Quando eu tomo um gole d'água. Professor, a gente vai dar prosseguimento aqui nas perguntas, então. Na verdade, acho que no chat de mensagens a gente não teve tantas perguntas assim, mas como eu sou uma pessoa que gosta muito de robótica, então eu acabei separando algumas aqui. Pode mandar.
Eu vou... Só um minuto. Tranquilo, eu vou recuperando a voz aqui nesse meio tempo. Primeiro, o pessoal no chat de mensagens falou um pouco sobre... Perguntaram, né, se ainda tem um grupo de robótica no Instituto Federal. E eu queria aproveitar o momento e o espaço para fazer também um convite, né, fazer um merchandising do nosso grupo de robótica. E atualmente eu sou o líder do grupo de robótica e a gente não tem trabalhado, não tem atuado tanto quanto a gente gostaria. Enfim, a gente acaba se sobrecarregando, não são tantas pessoas que querem tomar a frente do grupo de robótica, dessas coordenações. Então, a gente acaba, as poucas pessoas acabam se acumulando e acabam não trabalhando da forma que deveria ou não fazendo tudo o que deveria. Mas quem tiver interesse, eu vou deixar disponível o meu e-mail aí no chat de mensagem também. E quem tiver interesse pode mandar mensagem comigo, que a gente pode bater um papo sobre isso, sobre o grupo de robótica BF. Um outro ponto que eu queria comentar, o senhor falou sobre a questão da acessibilidade da robótica, porque ao mesmo tempo que ela parece muito distante, parecer uma coisa de outro mundo, uma coisa super desenvolvida, mas ela também tem um aspecto muito acessível quando a gente trata das tecnologias open source, né? O senhor comentou sobre o Robocobra, que existem os fóruns, existem os sites, onde a gente pode baixar o datasheet, baixar o design 3D para imprimir em peças 3D, imprimir em máquina de CNC, montar os robôs e programar, porque os códigos também já estão disponíveis na internet, de muita coisa. Então, eu queria só pontuar essa questão também, que ao mesmo tempo que parece de fato uma coisa tão distante, a gente também tem na internet aí um vasto conhecimento, uma gama de informações muito grande, né? Sobre robótica, de projetos open source. Sim, é perfeito. O pessoal, hoje em dia, principalmente quem faz por hobby, acaba divulgando tudo, né? Eles divulgam o código, divulgam os modelos 3D, divulgam a eletrônica, os esquemáticos. É só dar uma pesquisada mesmo pela internet, e isso é uma coisa muito legal, que antes não tinha tanto. E justamente veio dessa cultura maker, não só dentro da robótica, né, mas no geral de eletrônica e de dispositivos automáticos, essa questão de divulgar e de oferecer sempre para o maior número de pessoas possível. E isso tem sido bem interessante. Eu vejo uns projetos muito legais. Eu tenho alguns alunos que pegaram algumas dessas ideias e começaram a reproduzir. Tem um lado ruim porque fica um pouco viciante no sentido de que algumas coisas ficam fáceis demais, né? Eu brinco que o Arduino ele é ótimo para quem está começando e ele é péssimo para quem já aprendeu, porque tu acha a biblioteca de tudo no Arduino. Tu fala, eu quero programar uma tela lá de LCD. Tu vai lá, baixa a biblioteca, tu só manda os comandos, já está pronto. Então, muitas vezes tu não sabe o que está ali por trás. Então, assim, é ótimo para aprender, mas tem que tomar sempre o cuidado para não ficar acomodado. Então, por isso que eu sempre ponho essa brincadeira aí do busca em conhecimento para não ficar acomodado com o que já está pronto. Sempre peguem o que tiver na internet e tentem melhorar, tentem descobrir o que foi feito ali por trás, para não ficar nesse loop aí de só ficar reproduzindo. E exatamente, aí a gente acaba caindo numa outra pergunta que eu queria fazer também. Eu ia perguntar se tem um ponto específico que diferencia a pessoa que trabalha com robótica profissionalmente ou mesmo questão da graduação, na questão educacional, com a pessoa com o robista, né? Ou pessoa que trabalha, mexe com robótica por hobby ou
o amador da robótica, alguma coisa assim. Não, hoje não tem assim um formalismo quanto a isso. Uma coisa que eu vi assim, que diferencia um pouco é a robótica afim e a robótica meio. A robótica afim é tu desenvolver o robô mesmo com o intuito de usar ele para alguma coisa. A robótica meio é tu já pegar ele, ou tu montou ele, só que a robótica é um meio para divulgar outra coisa. Então isso é muito na educação, principalmente. Por exemplo, eu vou usar a robótica para ensinar biologia. Então ela é um meio no qual eu vou usar para ensinar a biologia. Não é vamos dizer, se eu desenvolvi e montei, ela está sendo só uma ferramenta. Agora, é difícil porque até dentro da indústria, se tu for pensar, tem a robótica industrial, então tu pode dizer que tu trabalha na manutenção de um robô, mas será que tu realmente está trabalhando no desenvolvimento? Ou tu pode se dizer que tu está trabalhando na área de robótica, ou tu simplesmente está fazendo a manutenção ali, mecânica de um robô? Às vezes tu nem sabe como funciona a programação, né? Tu só está fazendo o reparo dele. Então hoje eu vejo que é meio difícil tu dizer que é meio que uma autodeclaração, né? Tu se acha que trabalha com robótica, então tu se autodeclara que trabalha com robótica e pronto. Mas é difícil distinguir. Teve uma outra pergunta perguntaram aí no chat, qual língua que a gente pode usar para programar Desculpa, eu os não robôs, no entendi. caso? No chat de mensagens perguntaram qual linguagem pode ser usada para Ah, programação. tá. Linguagem sempre. Eu brinco, nunca diga sempre, né? Mas é C, principalmente, tá? Linguagem C. Por que C? A gente geralmente em robótica a gente trabalha mais perto do baixo nível, tá? Principalmente nesses robôs mais simples. Então começar com C dá uma boa noção da linguagem de baixo nível. O que eu recomendo geralmente é C, vai para C++, que aí é orientado a objeto. E aí nessa questão vocês já meio que conseguem depois ir para qualquer outro. Mas na robótica é muito utilizado C para microcontrolador, C++ para alto nível e Python. Eu já vi muita coisa em Python também. Então eu diria que são as três aí que a gente mais usa. Mas a porta de entrada é C, com certeza. Uma outra pergunta que eu também já tinha separado e acabaram perguntando aqui no chat foi se o senhor tem algum livro para indicar para estudar robótica, seja Tem, robótica industrial, educacional. eu até tenho aqui do lado, eu acho. Deixa eu ver o nome certinho. Tem dois livros. Tem um do. Nossa, eu até caço aqui rápido. Um do Matarik. Tem dois livros no Brasil que são muito bons em questão de robótica. Eles dão uma boa introdução em geral. Um é robótica móvel. Acho que os dois são robótica móvel. Nossa, minha memória é péssima para lembrar o nome dos livros, mas um minutinho eu acho aqui para vocês. Isso. Um é Robótica Móvel da Roseli Aparecida F. Romero. Eu até vou colocar aqui o link para vocês. Deixa eu colar aqui. Colei no chat para vocês. Esse aqui é um dos principais no Brasil em português, que dá uma boa noção de robótica. Tá? E o outro, até está aqui embaixo, é o Matarik, que é a Introdução à Robótica. São os dois principais aqui que eu geralmente... Deixa eu ver se foi os links certos. Foi. São dois que eu passo para os meus alunos para eles começarem a dar uma lida. Eles meio que abordam o básico de todas as áreas da robótica, dá uma pincelada geral em tudo. Questão de história da robótica móvel, os avanços,
o que é alto nível e baixo nível dentro da robótica, e dentre outras análises. Claro que se vocês querem ir para uma coisa mais avançada, aí vocês têm que pegar uns livros em inglês. Tá? Mas esses em português são os melhores, os 2 melhores que eu conheço, pelo menos. Agora, tem livros específicos para robótica industrial. Aí tem que tomar um certo cuidado. A robótica industrial tem um campo enorme, principalmente direcionado para engenharia mecânica. Tá? Ela é muito para os cálculos de posicionamento do braço, tem uns cálculos mais pesados, então abre um leque de possibilidade que geralmente desanima quem vai para essa área. Pega um livro de robótica direcionado para robótica industrial. Mas esses 2 são ótimos, são 2 que eu recomendo para quem está começando. E acho que até vocês acham aí online de outras formas. Vou seguir com essas mais 2 perguntas que estão no chat. O senhor pode falar um pouco sobre a relação da inteligência artificial com a robótica? Posso, vou tentar resumir, mas também é um assunto que a gente pode gastar aí umas quantas horas. A parte de inteligência artificial, na robótica, ela está muito ligada ao reforço de aprendizagem, né, ou machine learning. Na verdade, eu brinco que a inteligência artificial, se tu botar um monte de if encadeado ali para várias situações, a gente pode botar como um princípio de inteligência artificial dentro do robô, porque ele vai conseguir decidir, né, ele vai demonstrar um certo grau de inteligência para lidar com aquelas situações. Vamos dizer que tu botou 50 ifs, né, de programação lá para 50 situações diferentes. Então, teu robô, a princípio, vai demonstrar uma certa inteligência. Claro que eu estou assim, generalizando de forma bem grotesca. Mas dentro da robótica, a ideia geralmente é coisa parecida. É usar, por exemplo, reconhecimento de padrões na parte de imagem. Então, tem muita questão de inteligência artificial nisso, que é tu reforçar reconhecimentos, reforçar reconhecimentos positivos, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito é dos carros autônomos. Então, eles têm de reconhecer corretamente a estrada, os objetos, os carros, reconhecer o que é pessoa na pista, o que é animal na pista. E como que a gente faz isso? A gente tem que reforçar esse aprendizado, ele tem que saber reconhecer imagens. Então, tem toda uma área lá de processamento digital de imagens que lida justamente com esses conceitos de inteligência artificial e a gente consegue trazer para dentro da robótica. Então depende de que setor, né, vocês querem colocar isso dentro da robótica. Por exemplo, vocês já devem ter visto notícias de robôs que aprendiam a fazer coisas sozinhos. Mas peraí, o que eles aprendem exatamente a fazer sozinhos? É reconhecer uma imagem? É reconhecer certos comportamentos? Então eles têm que saber interpretar. Um exemplo, por exemplo, tu tem uma linha de produção. Tu está acostumado a colocar quadrado e círculo nessa linha de produção e reconhecer imagens de quadrado e de círculos. Se tu pedir para ele reconhecer uma maçã, ele não vai saber o que fazer com aquela maçã. Ele vai categorizar em círculo ou quadrado. Ele não vai te dizer que é uma fruta, que tem aquele aspecto, está maduro, se não dá. Por quê? Tu não programou ele para lidar com isso, nem para aprender novas características. Então, tudo depende do que a gente coloca dentro dessa inteligência do robô. Então, para isso, claro, a gente tem que trabalhar com processamento maior. Aí entra a questão do RESP. Tá? No Arduino, tu vai fazer coisa rudimentar. Mas no RESP é um computador embarcado. Tu consegue colocar alguma coisa ali mais elaborada. Tu pode usar a inteligência artificial para localização e mapeamento. Então, ele reconhece, ele faz várias tentativas com as informações do ambiente e tenta se localizar. Então, dá para usar inteligência artificial nesse sentido. Tem muita coisa que parece inteligência artificial, mas não é. Aqueles robôs humanoides que respondem os jornalistas, não é, por exemplo, inteligência artificial. Por quê? Se vocês notarem, o que ele faz é ter as perguntas
e respostas gravadas. E o que o robô faz? Ele identifica reconhecimento de voz, ele identifica o que foi perguntado para ele e ele vê dentro do banco de dados qual que é a resposta padrão que foi gravada para aquela pergunta. Então todo mundo pensa, nossa, aquele robô está respondendo o repórter de forma autônoma, ele está criando. Não. E o que ele está fazendo? Ele está indo no banco de dados, ele fez o reconhecimento de voz, extraiu os dados, fez, converteu isso em texto, analisou com todo o banco de dados qual é a pergunta e montou ali a resposta. Então ele, claro que é um pouquinho mais complexo do que isso, não é uma coisa trivial, mas não é que o robô aprendeu a falar e aprendeu a responder a pessoa. Não, está bem longe disso, a gente não está nem perto. O robô ele consegue fazer essas coisas específicas que a gente pré-definiu nele. Então, não sei se consegui explicar um pouco mais ou menos a ideia, mas a inteligência artificial está muito ligada, tá? Porque o fundamental da inteligência artificial ela surgiu com algoritmos de busca. Então, é busca de várias possibilidades ou de vários caminhos. Se vocês começarem a pesquisar a história da inteligência artificial, a versão clássica dela é justamente isso, são algoritmos de busca. Então, ela está muito ligada com a robótica, justamente achar caminhos, achar soluções. E aí o pessoal também tende a confundir um pouco com o que tem na televisão, com o que é mostrado nos jornais, com o que realmente é de fato, o que está por trás. Então, uma dica. Sempre que vocês verem uma entrevista, um jornal, alguma coisa que mostra aquela coisa toda elaborada, tentem ir atrás do artigo científico ou do site da universidade que tem aquele trabalho. E aí vocês vão ver que está um pouco distorcido. Eu brinco, na graduação, a gente fez aquele robozinho lá que a gente chamava de que era um robozinho com notebook em cima que saía guiando, navegando pela universidade. Quando saiu a reportagem daquele robozinho, ele só faltava ele voar, porque já estavam falando que ele ia substituir os guias turísticos dentro da Itaipu para levar as pessoas pelo ambiente, que ele conseguia falar e ele conseguia expor todos os pontos turísticos de forma exemplar, autônoma e que não ia mais precisar os guias turísticos. Né? Os guias turísticos até ficavam olhando meio atravessado para a gente depois que saiu a notícia. Então tem que cuidar muito, porque é muito distorcido, tem muito... O pessoal interpreta de uma forma meio distorcida as coisas. Mas é isso. Eu não sei se eu respondi o suficiente, mas... Eu acredito que sim. Uma outra pergunta, no caso, o Bruno perguntou, para um projeto onde o objetivo seria o robô seguir uma pessoa, se fosse um robô seguidor pessoal, no caso. Tem uma sugestão de sensores que podem ser utilizados e, para não ficar tão específico, né, o senhor pode também falar sobre quais são os sensores que são mais utilizados no mundo da robótica, educacional, se for o caso também. Sim, o de seguir pessoas, eu corrigi alguns artigos recentemente. É muito câmera. A câmera é uma das coisas mais utilizadas para seguir pessoas. É reconhecimento de padrão, então reconhecer a pessoa e, a partir disso, saber a distância da pessoa e seguir no enquadramento a pessoa. Mas isso é quase que mais um trabalho de processamento digital de imagem do que de robótica, tá? Sendo bem sincero. Mas tem muita coisa nisso. Eu já vi também seguindo fonte de calor. Então, usando sensores de detecção de fontes de calor, um infravermelho, alguma coisa nesse sentido, ele vai seguindo as fontes. Só que aí ele não consegue diferenciar muito bem qual que é a que ele está seguindo com as que estão passando em volta. Mas são detalhes. O da câmera tem bastante coisa, justamente para, por exemplo, a pessoa se apresentar, falar, me siga, e aí o robô grava aquela roupa, por exemplo, da pessoa, e ele tenta seguir só aquele padrão de roupa, aquela característica da pessoa, sem seguir outras que estão passando. Mas, como eu falei, é mais de processamento de imagem. Em robótica, no geral, a gente tem muito
o sensorzinho de distância, né? Então tem o de ultrassom, que é o básico hoje, o infravermelho e até os de toque. Então, para quem está começando, esses são os fundamentais. Tem alguns modelos. O infravermelho também pode ser usado para detecção de cor, né, que é o seguidor de linha. A ideia básica desses sensores é que tem, na verdade, são um emissor e um receptor. Então ele manda um sinal, espera atingir o obstáculo, ou o que for, e volta. Né? Ele calcula o quanto tempo ele demorou para ir e para voltar. Então a gente pode usar isso, um ultrassom, um sinal de ultrassom, pode usar um sinal infravermelho, pode usar, eu já vi outros mais exóticos, mas essa é a ideia básica desses sensores. E o sensor de cor é a mesma ideia. Se a intensidade da reflexão, da emissão, ela é maior ou menor, vai depender da absorção da cor. Se for preto, absorve mais. Se for branco, reflete mais. Então ele consegue diferenciar uma da outra. Então os mais comuns são esses, principalmente para quem está começando. E aí a gente tem outros mais avançados, que é os de odometria, que são os de contador de pulso nos motores, que dá um trabalhinho para o pessoal que está começando. E o sensor inercial, que é o de aceleração. Esse é legal para trabalhar, né? Que ele consegue medir nos 3 eixos. Esse aí é o que eu tento forçar o pessoal aqui a trabalhar mais e acostumar a usar os sensores inerciais. Mas ainda é um sacrifício, esses aí. Aproveitando, já que você falou sobre como o senhor tem trabalhado, a pergunta que eu queria fazer é justamente essa. Como que o senhor trabalha dentro da robótica? Quais são as matérias que o senhor leciona? Como que o senhor inicia esses projetos com esses alunos, ou alunos novos, ou alunos que já estão se formando nesse sentido? Beleza. Em geral, aqui a gente acaba direcionando para os TCCs, né, para quem está mais para o final, para fazer coisas mais avançadas, ou iniciações científicas, a partir geralmente do 3º período. Então, em geral, quem está entrando ainda está meio deslocado na universidade, está se habituando, então a gente tenta não sobrecarregar no 1º período. A gente brinca que é esperar todo mundo sobreviver aos cálculos e físicas, né, do 1º e 2º período, sobreviveu aos 2 e decidiu o que realmente quer fazer o curso, aí a gente começa a incorporar o pessoal nessas iniciativas. Eu fui eleito aqui como professor de controle, né, aqui do curso, que a minha formação é mais direcionada para a área de controle, e o curso é de eletrônica e telecomunicações. Então eu acabei ficando com as disciplinas de controle. Então ficou bem, assim, é bem legal para mim, particularmente, porque eu consigo fazer o pessoal forçar um pouco mais, desenvolver uns P&Ds da vida, a modelar os sistemas. Eu já dei também a parte de redes aqui, redes de comunicação, então eu tentava trazer a parte de internet das coisas para dentro da disciplina. Então eu acabei ficando dentro dessa área. Nas disciplinas eu tento forçar um pouquinho, às vezes tem um pessoal que faz um robozinho ou outro, mas em geral está nas iniciações científicas e TCCs. E aí eu geralmente deixo meio livre. Eu sempre vou com essa empolgação toda e falo para eles que tem 1000 ideias e eu tento vender alguma ideia. E aí quem me procura começa a fazer o projetinho e adota aquele projetinho e vai até o fim. Em geral eu tento aqui dar o material, né, para o pessoal, mas não é todo lugar que faz isso. Então eu forneço aqui para eles a estrutura básica, os Arduinos, a estrutura mecânica, e eles começam a desenvolver. Eu tive boas surpresas, na verdade, que eu não esperava que alguns fossem tão longe. Então hoje a gente tem um aluno que conseguiu aprender a usar o RESP, tá? Ele está já no final do curso, mas ele está usando o RESP junto com o Arduino e usando o ROS. Para quem não conhece, o ROS é um sistema operacional direcionado para robótica, mas ele é mais a nível pós-graduação.
Então foi uma ótima surpresa ver que alguns alunos de graduação estavam conseguindo lidar com isso. Então foi assim, foi uma surpresa desse ano, inclusive, que eu fiquei super feliz de estar conseguindo desenvolver. Quem tem a pós junto ou na região consegue também trabalhar junto com alunos de pós-graduação, né? Consegue integrar a iniciação científica com a da pós e consegue ir mais longe. Também é uma alternativa. Mas aqui, assim, em geral, são isso. Teve um projetinho de seguidor de linha, teve um sistema ball and plate, que é o equilibrar a bolinha em cima de uma placa para fazer vários formatos, movimentar ela em vários formatos. Eu tive outro que fez um robô baterista. Ele é aquele robozinho que sai batucando nas coisas que ele vai encontrando. Então ele detectou um obstáculo e vai lá e batuca naquele obstáculo. Então a gente faz alguns projetinhos assim bem diversificados. Eu brinco que é mais diversão do que pesquisa propriamente dita, né? Mas tem o fundo de pesquisa por trás. A gente teve outro de mapeamento, usando só Arduino, então ele mandava os dados de mapeamento para o computador, usando, se não me engano, foi o Processing. Deixa eu ver se tinha mais algum assim interessante que eu lembro agora. Tem outro, também está indo na linha de mapeamento. Tem, usando o LoRa, na verdade, o protocolo de comunicação LoRa ele é muito utilizado para longas distâncias, questão de 1, 2 quilômetros de comunicação. E a gente começou a usar os robôs com esse protocolo e começou a ver se dava certo ou não. E tem dado certo. Tem outro que foi para a área dos drones, então ele está desenvolvendo um mini drone também. Tem outro que foi para o Hexapod, né, o robôzinho com 6 pernas. Então, assim, possibilidades tem. É só dar uma procurada na internet, dar uma direcionada a mais para não ser simplesmente um projeto técnico, né? Muda uma aplicação, direciona e fica bem interessante. Aproveitar que a gente está falando sobre robótica educacional, lá no início o senhor falou sobre essa questão de como está o cenário da robótica no Brasil e tal. Uhum. O senhor considera que é possível, que é viável desenvolver tecnologia de robótica educacional, no caso, no Brasil? Por exemplo, desenvolver kits educacionais, como talvez não no nível dos kits da Lego, por exemplo, Uhum. mas kits mais simples, ou kits. Qual seria o nível, na verdade, desses kits, ou como seria? Essa é uma pergunta interessante. Claro, depende do objetivo. Se for desenvolver para vender, aí não compensa. Agora, se tu vai desenvolver para aplicar, aí vale. Isso é uma ideia que, inclusive, eu quero tocar aqui mais para frente, que ainda é caro tu pegar e comprar esses kits, seja qual deles for, de fora. Tem questão de frete, questão de imposto, o pessoal quer tirar lucro em cima. Então, compensa muito se vocês tiverem conhecimento, desenvolver um kit local, para utilização local. Porque aí as pessoas que participaram dominam bem esse kit, esse robozinho, e em geral todos esses básicos têm os mesmos componentes, ou é Arduino, ou é Rasp, ou usam os mesmos componentes de sensor, atuador. Então compensa, muito mais, questão de custo, compensa muito mais desenvolver uma ferramenta educacional local do que tentar comprar uma pronta. Então isso é uma coisa bem interessante de se fazer. Mas, como eu falei, não com o intuito de abrir uma empresa, porque senão tu vai ter outros 1000 concorrentes com mais tempo de mercado e com muito mais experiência. Mas para atender uma demanda local é ótimo. Inclusive, esse que eu falei do aluno, que começou com o resto e tudo mais, a ideia é que esse robô ele sirva justamente de base para a gente fazer as pesquisas aqui no campus. Então, vai ser o nosso padrão. A gente vai usar essa mesma estrutura, com esse mesmo Arduino, com esse mesmo Rasp, e vai reproduzir em outros para ajudar em disciplinas mais específicas do ensino superior, mas também pode ser utilizado se a gente levar aqui numa escola local, a gente pode levar para ensinar robótica básica dentro da escola. E se acabar surgindo esse projeto.
Mas dá sim para fazer, tá? Só não vão com o intuito de tentar vender, que aí vocês vão ter uma certa decepção. Uma outra pergunta que fizeram no chat agora é se é possível usar o MATLAB para controle na área de robótica, entendeu? Se no lugar do C++, ou do C, por exemplo. Ah, no lugar não. Assim, não vou dizer que não. Dá pra fazer, tá? Inclusive, só que tu não vai escapar do C, né? Tu nunca vai escapar do C. O MATLAB, ele é ótimo para fazer simulações, eu sempre incentivo aqui o pessoal a usar. Inclusive, se vocês pegarem as novas versões aí, eu acho que de 2017 ou 2018 para frente, o MATLAB ele tem uma integração nativa com o Arduino. Eu uso na disciplina de controle o MATLAB com o Arduino para os alunos coletarem dados de uma planta real, no caso de um motorzinho, alguma coisa real. Então eu mostro para eles que dá para coletar os dados, jogar no MATLAB ao vivo, né? Não é uma coisa que eu coletei e depois vou analisar. Não, ele está conectado na hora, coletando os dados e plotando num gráfico. É uma coisa bem interessante de fazer. Então dá, não é impossível. Só que o MATLAB ele é muito pesado para uma aplicação comum de robótica. Tá? Ele não é uma coisa leve. Né? Até que não é qualquer computador que roda tranquilamente o MATLAB. E essa comunicação nem sempre tem aquela resposta que a gente gostaria que tivesse, aquela velocidade de resposta. Mas não é impossível. Mas nada substitui o C++ e C. Tá? Isso vocês vão ter de realmente, se quem quer ir mais a fundo, vai ter de programar. Até porque, às vezes, essa comunicação entre o Arduino e coisa, vocês vão ter que montar alguma coisa extra que vai precisar ser ou C. Então não tem como escapar. Mas é possível, sim, fazer a integração. E eu já vi, inclusive, com o ROS. O ROS é o padrão hoje, top assim, de pesquisa em robótica, móvel principalmente. É o ROS. E o ROS ele é uma estrutura modular e um desses módulos que o pessoal desenvolveu é a integração com o MATLAB. Então dá para fazer nesse sentido. Só que qual que é a linguagem do ROS? Justamente, C++. C++ e Python dá para fazer também, se eu não me engano. Então, justamente entra nessa questão. Eu acho que não temos mais nenhuma pergunta no chat. E então, eu vou só fazer a última pergunta aqui para a gente poder encerrar. E aí a gente vai voltar lá numa coisa que a gente falou no início, que a gente falou sobre a questão cultural. A gente tem nos filmes aí sempre mostrando a robótica como se fosse uma coisa de outro mundo, uma coisa super tecnológica, e que ainda não é uma realidade que a gente vive, dessa robótica que é apresentada nos filmes. E então, eu queria perguntar para o senhor, quão distante a gente está daquelas tecnologias, ou não necessariamente daquelas tecnologias, mas hoje em dia já existem alguns projetos como aqueles drones de entrega da Amazon, por exemplo, o quão distante a gente está de drones atuando na segurança pública, por exemplo, esse tipo de projeto. Aí eu estava até pensando aqui comigo, no início a gente falou dessa questão, né? Aí eu lembrei de um meme que eu vi na internet, que a gente pensa, em 2020 nós vamos ter carros voadores. Mas aí a gente chega em 2020 e a gente tem que convencer pessoas ainda de que a Terra não é plana. Então, eu queria perguntar para o senhor, quão distante a gente está dessas tecnologias? O que o senhor espera para o futuro? Olha, sinceramente, eu acho que qualquer chute que alguém der é puro chute. Mas, assim, pelo que eu tenho visto, eu diria que pelo menos uns 30, 50 anos ainda para chegar perto de alguma coisa que lembre as dos filmes. Mas é difícil prever, porque a tecnologia em certos momentos ela anda tão rápido, em outros é tão devagar. Né? Então eu diria que é bem difícil qualquer previsão a respeito da robótica, mas pelo ritmo que ele está indo,
Eu não diria que menos de 50 anos aí vai ter alguma coisa perto. A gente vai, talvez, o que vai acontecer? A gente tem uma popularidade dos robôs e eles passarem a ser cada vez mais, a gente vê mais no nosso dia a dia. Por exemplo, computador. 20 anos atrás, quase ninguém, 20 não, 30 anos atrás, quase ninguém tinha robôs, computadores em casa. Era difícil, só quem trabalhava, era uma coisa extremamente avançada. Hoje, computador todo mundo tem, né? De certa forma, todo mundo tem acesso, é uma coisa mais popular. Mesma coisa com o smartphone. O smartphone também começou uma coisa sendo mais de elite, começou a divulgar, popularizar, e todo mundo acabou tendo hoje, né, é extremamente comum. A robótica eu acho que vai nesse mesmo caminho. A gente só vai chegar mais perto do que a gente tem dos filmes depois que já tiver bem comum. E aí a gente nem vai perceber direito essa transição, vai ser meio natural. Então não vai ser um choque de um dia para o outro a gente chegar e os robôs estarem em tudo que é lugar. Não, vai ser pequenas coisas. A gente vai começar, os robôs aspiradores, a gente vai começar cada vez mais ver esses robôs prestando esse tipo de serviço. A gente vai ver cada vez mais carros autônomos. Eu começaria a me preocupar com alguma coisa assim em relação a isso depois que a gente já tiver carro autônomo, carro voador, a gente vê robôs em mercados. Quando a gente estiver nesse nível, aí eu começaria a ficar mais preocupado com uma possível revolta das máquinas. Mas até chegar a esse ponto, eu acho que ainda falta bastante. Mas assim, quando popularizar, vai ser que nem informática. Eu acho que todo mundo vai saber mexer num robô em certos níveis, alguns mais, alguns menos, mas todo mundo vai saber o básico de robótica. Assim como todo mundo hoje sabe. Assim, eu estou generalizando todo mundo, né? Mas em geral as pessoas sabem acessar a internet, sabem ligar o computador, sabem fazer alguma coisinha ali, instalar um programa. Então eu acho que com a robótica a gente vai nesse mesmo caminho. Todo mundo vai ter uma noção básica e vai ter aqueles que vão estar à frente, que vão ser os que vão fazer manutenção, vão ser os que vão desenvolver. Mas vai vir naturalmente. A gente vai vendo que vai cada vez mais estar presente na nossa vida. Então, eu acho que é isso. A professora Regiane quer falar alguma coisa, dar alguma palavra? Sim, Regiane! deixa eu me apresentar aqui. Estou aqui. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo ótimo. E contigo? Como estão as coisas aí? Tudo bem, tirando o calor, né, aqui, mas tudo bem. Muito pão de queijo por aí. Nossa, tem que cuidar até para não ganhar uns quilos aqui com os pães de queijo. E, Daniel, então eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, né, mesmo em cima da hora. E nós adoramos a tua palestra, acho que foi muito, muito esclarecedora, principalmente para a gente do Instituto, que a gente ainda não tem uma robótica consolidada, né? A gente ainda está trabalhando nessa questão. A gente já tem um grupo de robótica que tem um tempo, mas a gente não tem um professor especialista em robótica, né? Então a gente tenta trabalhar com os conhecimentos que a gente tem ali de controle, de eletrônica, instrumentação, né? Uhum. Então foi muito esclarecedora. E é isso, obrigada pelo teu tempo, pela tua participação aqui com a gente. E pode ter certeza que próximo ano tu vai estar aqui com a gente de novo. Ah, pode deixar. Eu adoro falar, né, sobre robótica. Então eu fico empolgado, é que eu nem vejo o tempo passar. Para mim parece que passou 10 minutos aqui de conversa, né? Quando vai ver já está com quase 2 horas aí de conversando. Então, para mim é sempre um prazer. Então, sempre que vocês quiserem conversar sobre robótica, estou à disposição. Ah, legal, legal. Então tá, obrigada. Dá um abraço aí na Mari. Pode deixar. E até qualquer dia desses aí. Até. Um grande abraço para vocês e obrigado a todo mundo por ter assistido. Tá bom, tchau. Tchau.